Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de janeiro de 1858, estamos lendo Perguntas e Respostas, intitulado Resposta dos Espíritos a algumas perguntas, tá bom? A nossa irmã Carla está chegando, e nós vamos iniciando aqui as nossas gravações. Vamos pedir para o nosso irmão Tarcísio fazer a nossa prece de gratidão e a Elaine irá me ajudar com as perguntas para discutirmos o estudo de hoje. Oremos. Pai amado, amado Mestre Jesus, meu Santíssimo, espiritualidade amiga aqui presente, responsável por esses estudos. Acreditamos, Senhor, que todos que ouvem, que trabalham nessa atividade, que estão nesse momento sentindo a Tua presença, através dessa doutrina maravilhosa que nos orienta, estão se modificando, pois todos nós estamos se melhorando por sentir e aprender os Teus ensinamentos. Sabemos que somos rebeldes, que ainda estamos muito longe do amor, mas que Tu nos dê, Senhor, a fé e a força necessária para suportarmos os embates do dia a dia e dar um passo mais em Tua direção. Queremos Te agradecer por essa oportunidade e assim sentir a cada momento que estamos se melhorando. Obrigado, Senhor, e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Tarcísio. Então, Elaine, nós estamos aqui na Perguntas e Respostas. Você nos faz a pergunta e logo depois a gente faz a resposta e comenta. Bora lá? Como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem? Não se poderia pensar que reside nele mesmo, isto é, que age sob o impulso de seu próprio espírito? Então vamos entender a pergunta, Ele quer primeiro, como é que pode provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem, Então, através da psicografia ou da psicofonia, como provar que aquilo que está sendo falado não é do homem, e sim que está fora do homem? E o outro ponto, ele pergunta, não se poderia pensar que reside no próprio homem, na verdade, dele, e que age sob o impulso do seu próprio espírito, o homem, Resposta. Quando uma coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo é claro que não és tu quem a produz, porém, frequentemente, és a alavanca de que se serve o espírito para agir, e tua vontade lhe vem em auxílio, pode ser um instrumento mais ou menos cômodo para o espírito. Então, olha só aqui que interessante. Ele diz, quando uma coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo, é claro que não és tu quem está o quê? Então, é algo que você não quer fazer, você não pensa daquela forma e a coisa sai. Então, lógico, não é eu, E aí ele faz também uma outra observação, quando ele diz assim, frequentemente és a alavanca é aquilo que liga, que se serve o espírito para agir, e a tua vontade lhe vem em auxílio, pode ser um instrumento mais ou menos cômodo para ele, porque o espírito, como ele diz aqui, ele diz que nós somos a alavanca, que o espírito serve. Mas se não houver a vontade junta, não tem como sair. Então, quando a gente está num transe mediúnico, vem uma ideia muito forte. E somos nós que temos que colocar isso para fora. Por isso que ele diz é a alavanca. Só o exercício, a disciplina mental, o estudo sério, nos dá subsídio suficiente para identificar e separar o que é nosso e o que não é. Só a prática. E aí tem uma observação do professor Danizar.
É, sobretudo, nas comunicações inteligentes que a intervenção de um poder estranho torna-se patente. Quando essas comunicações são espontâneas e estão fora do nosso pensamento e controle, quando respondem a perguntas cuja a solução é ignorada pelos assistentes, faz-se necessário procurar sua causa fora de nós. Isso se torna evidente para quem quer que observe os fatos com a atenção e perseverança. Os matizes de detalhes escapam ao observador superficial, né? Então, ele é interessante. Então, é uma pergunta e é uma resposta que ninguém no grupo pensou, que ninguém conhece, né? Então, isso fica patente. E nessa época aqui, o trabalho da codificação era muito necessário que fosse dessa forma mesmo, que não tivesse nenhum contato, nem isso, para ficar bem patente que aquilo não provinha do médium, né? Do espírito do médium, né? E aí tem a próxima pergunta. Vamos lá? Nossa irmã Carlinha chegou, então o trabalho vai ser conduzido. Elaine irá fazer as perguntas e a nossa querida Carla irá fazer a resposta e comentar, né? Estamos aqui também para ajudar. Pergunta: todos os espíritos são capazes de dar manifestações inteligentes? Sim, visto que todos são inteligentes. Porém, como os há de todos os graus, tal ocorre entre vós. Uns dizem coisas insignificantes ou estúpidas, outros coisas sensatas. Então, assim como nós, os espíritos, que somos nós também, né? A gente tem vários tipos de inteligências, medianas, os superdotados, os sábios, e as respostas vêm de acordo com isso. Daí a escala espírita, né, Carla? A escala espírita ela é de fundamental importância, porque nós carregamos uma ideia de que espírito sabe tudo. Mas sabe tudo não só a nível de conhecimento da ciência, da filosofia, da arte, da astronomia, mas também a ideia de que sabe tudo do futuro, sabe tudo do passado e sabe tudo do presente. Não é assim. Não é assim. Então, é muito importante nós sabermos que os espíritos, obviamente dependendo do seu grau de evolução, mas de terceira ordem e até mesmo de segunda, têm limitações. Quem é onipresente e onisciente? Deus. Pronto, já que tu entendeu, né? Espíritos são deuses? Todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que se lhes fazem? Não. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responder bem ou mal. É ainda como entre vós. Então, igualzinho a gente. Tem gente, eu tenho até uma mania de dizer, quando eu falo com as pessoas, eu digo assim, sabe tal coisa? Aí a pessoa, poderia e tal. Eu falei, é só dizer não sei, gente. Não tem problema, diga não sei que resolve. Mas a pessoa quer dar uma resposta. Então, assim, também os espíritos perguntam o que for, eles te respondem. Então, assim, como encarnados também, a pessoa às vezes perguntar, às vezes, um endereço. Você está num lugar, a pessoa não sabe, ela te joga para outro lugar só para responder. Então, assim, por qualquer besteira, por qualquer bobagem, às vezes a pessoa quer parecer que sabe. E o espírito também. Sem um comprometimento com a verdade. E aqui ele está falando dos espíritos inferiores. Espírito inferior não é sinônimo de perversidade e de maldade. Então, às vezes, em nome de uma boa intenção, né, ou disfarçada de vaidade, a gente às vezes acaba dando uma resposta errada. Tá? Então, espírito inferior somos nós, somos espírito da terceira ordem, tá? Inferior, porque ainda não somos superior, estamos abaixo de, logo somos inferiores. E não temos o conhecimento de tudo. Então, não tem como saber tudo. Até entender a pergunta. E a gente tem vários casos na revista de perguntas que são feitas e o espírito responde e aí depois vem São Luís e faz a correção. Não, ele pensa que é assim, mas ele não sabe como é. Funciona com os fluidos, vai explicar tudinho. Então, o espírito dá a resposta que lhe convém. É por isso que a gente... Aí mais uma ressalva.
Você está fazendo perguntas para que tipo de espírito? Está obtendo que tipo de resposta? Então, o que a gente sempre fala é que Kardec estava ali envolto de pleia de espíritos superiores, porque a gente está falando de uma codificação. Então, ele obtinha esse recurso. Ele tinha São Luís, tinha um espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as respostas que foram dadas e que nós temos aqui disponível nas obras básicas, elas são respostas certeiras, que são de espíritos superiores. Mas esse que a gente fica fazendo dentro do centro espírita, será que a gente tem mérito para ter um espírito superior na nossa reunião mediúnica? E que tenha conhecimento suficiente para nos dar a resposta correta, né? Então, temos que pensar, né? E pensar também das perguntas, né? Sim. E nós temos capacidade de fazer perguntas. É verdade, né? Carmen. Observação. Por aí se vê quanto é essencial pôr-se em guarda contra a crença no saber ilimitado dos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com os homens. Não basta interrogar o primeiro que aparece para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem se dirigir. Quem quer que deseje conhecer os costumes de um povo deve estudá-lo desde a base até o cume da escala. Ver somente uma classe é dele fazer uma ideia falsa, pois se julga o todo pela parte. A população dos espíritos é como a nossa, há de tudo: o bom, o mal, o sublime, o trivial, o saber e a ignorância. Quem não estiver observado seriamente em todos os graus, não se pode gabar de conhecê-los. As manifestações físicas fazem-nos conhecer os espíritos de baixa evolução. São a rua e a cabana. As comunicações instrutivas e sábias põem-nos em relação com os espíritos elevados. São a elite da sociedade, o castelo e o instituto. Então é aquilo que a tia falou, né? A escala espírita. E como no mundo físico, o mundo espiritual. Aliás, como espiritual, o físico, né? Então tem todas as escalas, todos os níveis de conhecimento. E eu lembro que quando eu viajei para uma cidade aí, eu achei a cidade tão feia, mas eu cheguei de noite. Eu estava num bairro afastado, mas não sabia. E eu disse, nossa, aí quando o dia amanheceu, que a gente foi passear, eu disse, não, a cidade não é feia, ela é muito linda. A gente que estava no bairro afastado, chegamos de noite, tudo parece assustador. Então, assim, é como ele está falando aqui, né? Conhecer os costumes, ver todos os tipos, e foi o que Kardec fez, né? A gente tem muitas reportagens da Revista Espírita falando, espírito batedor, parece brincadeira, mas vamos ver o que dá para aprender daí. E aí vai aprendendo de todos os níveis o que pode se aprender da população geral. Isso mesmo. E agora vamos para as manifestações físicas, né, Carlinha? Manifestações físicas. Lemos o que se segue em Les Spiritualistes de la Nouvelle-Orléans, a espiritualidade da Nova Orleans, do mês de fevereiro de 1857. Abre aspas para o que se leu lá no Les Spiritualistes. Ultimamente, perguntamos se todos os espíritos indistintamente fazem mover as mesas, produzem ruídos e etc. E logo a mão de uma dama, bastante séria para brincar com essas coisas, traçou violentamente estas palavras: Quem faz dançar os macacos em vossas ruas? Serão os homens superiores? Um amigo espanhol de nascimento, que era espiritualista e que faleceu no verão passado, deu-nos diversas comunicações. Em uma delas, encontramos a seguinte passagem: as manifestações que procurais não se acham no número das que mais agradam aos espíritos sérios e elevados. Confessamos, todavia, que elas têm sua utilidade, porque talvez, mais que nenhuma outra, podem ser úteis para convencer os homens de hoje. Fecha aspas, mas ainda continua. Abre aspas novamente. Para obter tais manifestações, é preciso, necessariamente, que se desenvolvam certos médios,
cuja constituição física esteja em harmonia com os espíritos que possam produzi-las. Ninguém duvida que os vereis desenvolver-se mais tarde entre vós, e então já não serão pequenos golpes que ouvireis, mas ruídos semelhantes ao crepitar da fuzilaria entremeados de tiros de canhão. Então isso aqui está só para lembrar Manifestações Físicas, publicado no L'Espiritualiste da Nouvelle-Orléans. E um amigo escreve isso, mas está lá no jornal. Continua esse amigo. Em uma parte recuada da cidade, existe uma casa habitada por uma família alemã. Nela se ouvem ruídos estranhos, enquanto certos objetos são deslocados. Pelo menos foi o que nos asseguraram, porquanto não o verificamos. Mas, pensando que o chefe dessa família nos pudesse ser útil, convidamo-lo para algumas das sessões que têm por fim este gênero de manifestações. E mais tarde, a mulher desse bravo homem não quis que ele continuasse entre nós, porque disse-nos este último, o barulho aumentou em sua casa. A esse respeito, foi escrito pela mão da senhora. Não podemos impedir os espíritos imperfeitos de fazerem barulho ou outras coisas que incomodam e mesmo apavoram. Mas o fato de estarem em contato conosco, que somos bem intencionados, apenas diminui a influência que exerce sobre o médium em questão. Fecha aspas. Chamamos a atenção para a perfeita concordância existente entre o que os espíritos disseram em Nova Orleans a respeito da fonte das manifestações físicas e o que foi dito a nós mesmos. Com efeito, nada pintaria essa origem com mais energia do que esta resposta, ao mesmo tempo tão espirituosa e profunda, que a senhora Ríspida falou. Quem faz dançar os macacos na rua, senão serão os homens superiores? Então ele está fazendo uma comparação aqui com o que foi publicado lá em Nova Orleans, com a manifestação que teve lá, e aí a gente já começa a ver como Kardec trabalha. Nós recebemos essa resposta aqui de que não são os espíritos superiores que fazem essas manifestações físicas, e lá em Nova Orleans também teve uma comunicação dizendo a mesmíssima coisa. Então aí já começam as comparações e o trabalho dele de análise e também de provas, né? Vamos dizer assim, que isso aqui são provas que vieram lá do outro lado. Continua Kardec. Teremos ocasião de narrar, conforme os jornais da América, numerosos exemplos desse tipo de manifestações, bem mais extraordinárias do que aqueles que acabamos de citar. Sem dúvida, responder-nos-ão com este provérbio, abre aspas, a boa mentira vem de longe, fecha aspas. Quando coisas tão maravilhosas nos vêm de 2.000 léguas e não podemos verificar, concebe-se a dúvida. Mas esses fenômenos atravessaram os mares com o Sr. Home, que dele nos deu provas. O nome do Sr. Home é Daniel Douglas Home, tá, gente? É um dos médios que ele vai citar muito o professor Denizar na Revista Espírita. E é um médio, assim, espetacular. Vamos o conhecer um pouquinho. É verdade que o Sr. Home não foi para o teatro para operar seus prodígios e que nem todo mundo, pagando a entrada, pôde vê-los. Porque os médios, naquela época, eles apresentavam no teatro. Sim, apresentavam. E o Sr. Home parece que não foi. Não foi para fazer isso, ele não foi. E cobrava os ingressos, né? Por isso é que Kardec dizia que o Espiritismo não veio para subir palcos. Não é para isso. E o Sr. Home não fazia shows. Não fazia shows, exatamente. Por isso, muitas pessoas o consideram hábil prestidigitador. Prestidigitador é como se fosse o mágico, né? O ilusionista, né? Isso. Sem refletir que a alta sociedade, que testemunhou esses fenômenos, não se teria prestado com benevolência a servir-lhe de patrocinador. Porque conta que o Sr. Home fazia, essas manifestações ocorriam com ele e era nas reuniões privadas. E ele está falando que é de gente séria, que não ia se propor, se prestar esse papel de
porque para divertir, né? Ele fala, não, ele não ia, Entretenimento, né? mas assim, porque a gente séria, né? Vamos dizer, as pessoas sérias de que ele está falando aqui não iam se prestar a esse papel de dizer assim, não, é brincadeira. É verdade quando era só uma brincadeira do Sr. Holmes, e não era, né? Se o Sr. Holmes fosse um charlatão, não teria tido o cuidado de recusar as brilhantes ofertas de muitos estabelecimentos públicos e teria saído com o ouro a mãos cheias. Seu desinteresse é a resposta mais peremptória, mais decisiva que se pode dar a seus detratores. A quantidade de proposta, né? Ele saía com a mão cheia de dinheiro, né? Mancheira, com a mão cheia de dinheiro, e ele nunca aceitou. Um charlatanismo desinteressado seria uma insensatez e uma monstruosidade. Porque, né, a questão do charlatanismo é ganhar dinheiro, né? Então ele faz o fenômeno e não cobra nada, então tem alguma coisa absurda, né? Qual é o propósito disso, né? Mais tarde falaremos detalhadamente do Sr. Holmes e da missão que o conduziu à França. Enquanto aguardamos, eis um fato de manifestação espontânea que médico distinto, digno de toda a confiança, nos relatou e que é tanto mais autêntico quanto as coisas se passaram com o seu conhecimento pessoal. E agora ele vai relatar o que foi que aconteceu. Uma família respeitável tinha como empregada doméstica uma jovem órfã de 14 anos, cuja bondade natural e doçura de caráter haviam-lhe granjeado a afeição dos patrões. No mesmo quarteirão habitava outra família, cuja mulher, não se sabe porquê, sentia antipatia pela jovem, a tal ponto que não havia mau procedimento de que ela não fosse o objeto. Um dia, quando voltava, a vizinha aparece furiosa, armada de uma vassoura, querendo bater-lhe. Assustada, precipita-se contra a porta e quer tocar a campainha. Infelizmente, o cordão encontra-se rompido e ela não pôde alcançá-lo. Eis, porém, que a campainha agita-se por si mesma e vem abrir-lhe a porta. Em sua perturbação, ela não se deu conta de que se havia passado, mas, depois, a campainha continuou a tocar, de tempo em tempo, sem motivo aparente, tanto de dia como de noite, e, quando ia ver a porta, não se encontrava ninguém. Os vizinhos do quarteirão foram acusados de pregar essa peça de mau gosto. Foi dada a queixa ao comissário de polícia, que abriu o inquérito e investigou se algum cordão secreto se comunicava com o exterior, mas nada pôde descobrir. As coisas, porém, persistiam cada vez mais, em prejuízo do repouso de todos e, sobretudo, da pequena empregada acusada de ser a causa do barulho. Atendendo ao conselho que lhes foi dado, os patrões da jovem órfã decidiram afastá-la e a colocaram no campo, na casa de amigos. Desde então, a campainha permaneceu quieta. Nada de semelhante se produziu em seu novo domicílio. Subentende que ela era o quê? Média. A média de efeitos físicos, tadinha. Tu já pensou? Aí vão dizer que era ela mesma agora. Foi tirar ela de lá. É. E a vizinha implicante. É, a vizinha implicante. Esse fato, como muitos outros que vamos relatar, não se passou às margens do Missouri ou do Ohio, e lá nos Estados Unidos, né? Mas em Paris, na passagem dos panoramas. Resta agora explicá-lo. A jovem não tocava a campainha, e isso é positivo. Estava bastante apavorada com o que se passava para pensar numa farsa, da qual teria sido a primeira vítima. Uma coisa não menos positiva, quer dizer, real, é que o toque da campainha deveu-se à sua presença, uma vez que o efeito cessou quando ela partiu. O médico que testemunhou o fato explica-o por uma poderosa ação magnética exercida de forma inconsciente pela jovem criada. Essa explicação, de forma alguma, nos parece concludente. Por que teria ela perdido esse poder após a partida?
né? Que se a companhia tocava noite e dia, só porque ela tinha essa força magnética para perturbar todo mundo, por que ela não fazia isso de onde ela estava? Né? Então, assim, não parece que seja essa a resposta. Quanto a isso, diz ele que o terror inspirado pela presença da vizinha devia produzir na jovem uma superexcitação suscetível de desenvolver a ação magnética e que o efeito cessou com a causa. Confessamos não estar absolutamente convencidos por esse raciocínio. Se a intervenção de uma força oculta não está aqui demonstrada de maneira evidente, pelo menos é provável, conforme fatos análogos que conhecemos. Admitindo, portanto, essa intervenção, diremos que, nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez, um espírito protetor quis, provavelmente, que a jovem escapasse do perigo que corria, que apesar da afeição que seus patrões lhe devotavam, fosse talvez de seu interesse sair daquela casa, eis porque o ruído continuou até que ela tivesse partido. Então, o espírito protetor da jovem que estava sendo perseguida e a vizinha atacava, vamos dizer assim, né, pelas costas. A menina passando e ela ia atacar com a vassoura e ia machucar a moça. E aí parece que o espírito protetor faz só a companhia até perturbar todo mundo, até tirar a moça de lá. Né? Para o recurso, né? E assim a gente finaliza esse capítulo das as manifestações físicas, que foi os golpes, os ruídos, tudo ouvido na Alemanha, ou seja, carta da Alemanha falando de efeitos físicos. E esse aqui da própria França, também efeitos físicos. E a gente vai aprendendo com Kardec como é que começou essa codificação, assim, pontinho a pontinho, manifestação física, que tipo de espírito que faz, o que não faz, como é que acontece. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos nosso Senhor Jesus, essa oportunidade de trabalho, de estudo, de encontro, e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.